Informa para Integra é o mais novo programa na RCCM, vez por mês, às quintas, a partir de 3 horas da tarde. Um programa da Alta Autoridade para a Imigração em parceria com a Rádio Comunitária de Santa Maria. Informa para Integra é um programa que visa a informação e integração dos imigrantes e da promoção da interculturalidade, enquadrado no projeto Reforço da Integração de Migrantes através da cooperação entre Portugal e Cabo Verde, implementado pelo Alto Comissariado para as Migrações de Portugal, a Alta Autoridade para a Imigração, o Instituto Universitário de Lisboa e o Instituto Politécnico de Bragança. O projeto COP4INT tem o apoio financeiro da União Europeia, contratualizado pelo ICMPD através da Migration Partnership Facility. O conteúdo do programa é da exclusiva responsabilidade dos intervenientes e não pode, em caso algum, ser considerado como refletindo a posição da União Europeia e do ICMPD. Boa tarde, ouvintes da Rádio Comunitária de Santa Maria. Eu sou a Susana Rendel. Estamos em mais uma edição do programa Informa para Integra. O programa de hoje tem como convidada a doutora Gisela Garcia, que está connosco através do telefone. Boa tarde, doutora Gisela. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e convosco? Está tudo bem. Muito obrigada, doutora Gisela, está conosco para abordarmos um tema muito importante no programa de hoje. Hoje vamos falar sobre mutilação genital feminina. É um problema gravíssimo no nosso continente africano e também com alguma expressão também no nosso país. Então hoje nós vamos abordar este tema, portanto falar um pouco sobre mutilação genital feminina. A mutilação genital feminina é reconhecida internacionalmente como uma violação dos direitos humanos, é uma das muitas manifestações de relações que espelham a desigualdade de género em todo o mundo e é uma forma de violência contra mulheres e meninas. Estima-se que mais de 200 milhões de mulheres, sobretudo crianças e adolescentes, tenham sido vítimas de mutilação genital feminina. É um número muito preocupante. Apesar de ser uma prática proibida em vários países do mundo, continua a ser realizada, causando um impacto negativo tanto na saúde física como na saúde psíquica das mulheres, adolescentes e crianças. Em Cabo Verde, a Alta Autoridade para a Imigração, no cumprimento das suas atribuições, tem vindo a desenvolver nos concelhos e também nos concelhos de todo o país, com maior concentração de imigrantes, atividades educativas, formativas e de sensibilização dirigidas às comunidades imigradas para refletirmos e debatermos esta temática e várias temáticas ligadas à abordagem de género, visando assim a promoção dos direitos humanos, a prevenção e o combate da violência baseada no género e práticas nefastas, como é o caso da mutilação genital feminina. Sobre isso, então, nós vamos conversar um pouco mais com a doutora Gisela Garcia, que é obstetra, professora e investigadora. Mais uma vez, boa tarde, doutora, e muito obrigada por ajudar os nossos ouvintes, então, a esclarecer esta matéria. Boa tarde e obrigada pelo convite. Antes de mais, a doutora pode, então, falar-nos um bocadinho de si, uma breve apresentação? Ok, pronto, eu sou da Ilha de Santiago, cidade da Praia. Minha formação de base é em obstetrícia, sou obstetra, mestre em saúde pública, onde também estudei violência obstétrica em Cabo Verde, que é uma das violências baseadas no género que enfrentamos no país.
E também no doutoramento, eu fiz meu doutorado também em saúde pública, onde estudei também outras doenças crônicas não transmissíveis e, paralelamente, venho trabalhando em projetos que visam a igualdade e equidade de gênero e visam mitigar a violência baseada no gênero, principalmente com estratégias que saem da academia, que saem da ciência, que estratégias que são baseadas em evidências científicas. Certo, doutora. E sobre o tema então que nos traz hoje a emissão, a mutilação genital feminina, qual seria a forma mais simples de explicarmos esta prática ao nosso público? Acho que, de uma forma resumida, a mutilação genital feminina é uma prática de remoção, que pode ser parcial ou total, dos órgãos genitais femininos externos. Então, acho que é isso, né? Remoção parcial ou total. Depois podemos falar dos tipos, né, de mutilação genital feminina. Exatamente. E quais os países com maior incidência desta prática ainda no mundo, doutora? Ok. Essa prática é mais prevalente e é mais incidente, sim, no continente africano. Então, nós temos países como Burkina Faso, Eritreia, Guiné-Bissau, Mali, Mauritânia, Serra Leoa, Somália, Sudão. Então, é muito prevalente nos países africanos, afetando quase 90% de mulheres e meninas desses países, né? Certo, portanto é uma prática mais que acontece em países africanos. É só mesmo no continente africano que neste momento temos esta prática? Nos outros continentes não? Não, acontece nos outros continentes, sim, principalmente há diversas motivações que também podemos conversar aqui, mas é muito mais prevalente, o número é muito mais significativo nos países africanos. Não é? E qual a idade, por norma, que as meninas são submetidas a esta mutilação? Também isso depende. Tem países que logo nos primeiros meses de vida já se pratica esse ato nas meninas. E tem também outros países, e isso é determinado principalmente por questões religiosas e de crenças culturais. Tivemos uma perda na nossa chamada, mas vamos tentar retomar a ligação com a doutora Gisela em alguns momentos. Ficamos com música RCSM. Voltamos daqui a pouco com o nosso tema. Creio que a doutora Gisela já está no ar. Doutora, perdemos por alguns minutos a ligação. Estamos de volta? Sim. Ok. Então estava a dizer que, exato, por questões culturais, por vezes é realizado em alguma comunidade, em algum país, nos primeiros meses de vida, e em outras na adolescência, ou quando a menina vai contrair um matrimônio, por exemplo. Então, exato, isso depende. Mas temos, em questões de números, mais prevalente, se eu posso dizer assim, entre os 15 e 49 anos de idade e na primeira infância. Certo, então as razões que levam a esta prática são mais de foro tradicional, religioso, não é? Sim,
muitas razões que determinam essa prática. Como eu disse, razões socioculturais também estão na base disso, questões econômicas, psicológicas, de higiene, estética também, questões espirituais e religiosas também podem explicar essa prática, além de outras motivações que está enraizada questões de crenças e por volta dessa prática, como, por exemplo, em algumas culturas defendem que essa prática aumenta a fertilidade da mulher, facilita o parto, liberta a mulher de um órgão perigoso que é o clitóris, por exemplo. Então, evita que a mulher tenha comportamentos promíscuos e que cometa adultério, sempre associado a esse órgão. Tem outras culturas que acreditam que o clítoris, principalmente, é parte do corpo, uma parte masculina num corpo feminino. Então, utilizam essa prática também para retirada, né? Pois. Mas são crenças, certo, e que não correspondem à verdade científica, não é? Sim, são crenças baseadas na tradição, na cultura, mas que não tem nenhum embasamento científico, não tem nenhuma evidência científica por trás. Exato. E existem diferentes tipos de mutilação genital feminina? Sim, nós Sim. Quais são? Ok. Existem 3 principais tipos, né? E esses tipos estão relacionados à forma em que a mutilação foi realizada. Por exemplo, o primeiro tipo, que é clitoridectomia, é um nome palavrão, feio, mas né? significa... Clitoridectomia. Sim. Então, que é retirada total ou parcial do clitóris, ou clítoris, né? É mais conhecida como uma circuncisão feminina. Então, esse é o primeiro. Tem o outro tipo, que é a excisão, que é a extração do clitóris, mas remoção total ou parcial dos pequenos lábios. Ok? E tem o terceiro tipo, que é um tipo mais invasivo, mais severo, contudo menos comum, porque tem essa característica de ser muito invasivo, que pronto, nessa prática o clítoris é removido totalmente ou parcialmente, há remoção dos pequenos lábios e ao corte também dos grandes lábios. E depois são cozidos. A parte da vulva é todo cozido, ficando só o orifício da saída da urina e do sangue menstrual. Então, assim, é uma prática muito severa, não é? Severa, sim. Só de ouvir o relato, doutora, já dá aqui um aperto. Quais são as consequências para a saúde das meninas e das mulheres esta prática? Pode trazer consequências? Sim, obviamente que além da questão psicológica, né, mais psicológica, do terror, do choque e todas as perturbações, né, do estresse pós-traumático que causa na menina e na mulher, tem também impactos diretamente, né, na saúde da mulher, que são considerados impactos a curto e a longo prazo. Por exemplo, a curto prazo, há grandes chances dela ter hemorragia,
infecção, principalmente infecção por tétano, porque normalmente essa prática é realizada num espaço que não é adequado, sem as mínimas condições de higiene e equipamentos de proteções individuais, né? Além disso, pode causar dor severa, retenção urinária, fraturas e podem levar até a morte. Exato. Também a curto Portanto, prazo. é um problema grave, não é? Nós Sim. estamos aqui a abordar. Exatamente, porque o órgão genital feminino, da forma aqui anatômica, como está estruturado, como é estruturado não só para tem a função da reprodução, mas também a função da proteção do ambiente interno contra infecções, por exemplo. Sim. Sim, então é retirada essa parte de proteção também, que, como eu disse, terá impacto tanto físico como psicológico, como social. E não só, também existe o impacto da disfunção sexual do casal, também pode levar a feridas por causa dessa deformatação da vulva. Então pode causar N problemas, não só para a mulher, mas também o homem, por exemplo, parceiro, também sofre o impacto. Exatamente, portanto é uma prática que deve ser combatida e nós temos ouvido muito as organizações internacionais a pronunciarem-se sobre a prática da mutilação genital feminina, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde. O que a OMS tem referido? Qual é a posição, doutora, da OMS quanto a esta prática? Sim, a posição é de a palavra não é de abominação, mas é um posicionamento contra essa prática. Não é? Como referiste no início, é uma prática que envolve a violência baseada no gênero. Nós já falamos aqui de alguns motivos, e é uma prática que não tem indicação médica, não é? E, inclusive, a OMS já tem determinado um Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital, que é o dia 6 de fevereiro de 2020, que foi a partir do dia 6 de fevereiro de 2021. É recente, mas pronto, é importante ressaltar que essa prática é uma prática que ficou invisível por muitos anos, e que é invisível em muitas sociedades, e que não é conversado, não é falado, e mesmo aqui em Cabo Verde. Exato, eu ia chegar aí, doutora, mesmo porque nós, como disse, é uma prática que estatisticamente acontece mais no continente africano. Nós estamos no continente africano e temos diversas comunidades imigradas, temos imigrantes de vários países africanos aqui em Cabo Verde. Temos também, com certeza, pessoas que vêm de países onde essa prática infelizmente ainda é uma realidade. Tem alguma informação da prática de mutilação genital aqui no nosso país? Obviamente que é difícil falar em termos de dados estatísticos concretos. Por quê? Porque é uma prática mais privada. Escondida. É uma prática escondida, realizada no ambiente privado. Até os 200 milhões que tinhas dito no início, esse número é totalmente subestimado, porque é muito mais. Então, esses 200 milhões são os números que apareceram. Conhecidos, talvez, não é? Sim, conhecido. Então, existe um viés ali em cima desses números, e que é o que acontece em Cabo Verde.
acontece aqui porque nós temos migrantes de países em que é cultura a realização dessa prática. É uma prática recorrente, é uma prática prevalente, né, nessas culturas. Contudo, nós ainda não tínhamos visibilizado esse ato como um problema de saúde pública e um problema de saúde da mulher. Então, acho que é a partir de agora, porque a lei de mutilação genital feminina em Cabo Verde também é uma lei recente, se não me engano, de 2021 também. Então, ainda nós estamos a dar os primeiros passos para tentar compreender como abordar essa questão. Como abordar, não é? Exatamente. É de facto uma questão delicada porque envolve práticas tradicionais e é muitas vezes difícil encontrar a forma de comunicar, não é? Às comunidades de imigrantes aqui no nosso país, que nós respeitamos as suas tradições, mas que a prática de violência contra meninas, contra mulheres, contra crianças não pode ser aceite, até porque, como disse bem a doutora Gisela, o artigo 23, número 2 da lei da VBG condena a mutilação genital feminina, é considerada um crime de violência baseada no género, punida pela lei. Portanto, em Cabo Verde esta prática é crime, não é, doutora? Sim, é crime. Qual é a forma que se tem utilizado para passar essa informação, sensibilizar as pessoas que residem aqui no nosso país, então, para evitar essa prática? É nessa linha mesmo, de sensibilização, de mostrar que essa prática é realizado, da forma que é realizada, o que é mutilação genital, porque muitas vezes as pessoas não têm noção do que é essa prática e compartilhar o conhecimento ao máximo para que as pessoas estejam sensibilizadas e possam identificar, e possam também denunciar. Acho que é esse caminho, né? Na sua opinião, é preciso então pensarmos estrategicamente uma abordagem específica para falar com os imigrantes em relação a este assunto, por exemplo, em relação à saúde, prevenção, o acesso aos cuidados? Acredita que é preciso encontrar-se uma abordagem específica para falar com os imigrantes sobre isso? Isso é essencial, principalmente que seja uma abordagem de inclusão, em que eles mesmos possam nos dar alicerce para que possamos ajudar com os conhecimentos também que nós temos, porque, como eu disse, é uma questão mais cultural, tradicional, e é difícil trabalhar com essas questões que estão muito sensíveis e nós devemos respeitar acima de tudo, mas mostrar que essa cultura talvez não faz muito bem. Então não é toda a cultura que faz bem. Então, se não faz bem, há necessidade de uma desconstrução. Exatamente. Então, partir nesse processo de desconstrução, a partir da inclusão desses grupos, né, em toda a ação, né, de campo. Exatamente, e até mesmo porque, sendo considerado um crime em vários países do mundo, isso leva as pessoas que praticam a mutilação genital a esconderem-se para proceder a essa prática. E, doutora, nós estamos a falar de uma cirurgia, portanto é uma circuncisão feminina, não é? Como é considerada, e feita em condições de higiene que não são as recomendáveis, e isso pode causar ainda mais problemas, certo? Exatamente.
Então, acho que é a partir desse caminho mesmo. Exato. Mostrar... Esclarecer, não é? Sensibilizar. Esclarecer, exato. E por que é que acredita que se continua a praticar a mutilação, mesmo sabendo que é um crime? Ela continua a ser prática em muitos países e regiões, não é? Por que é que isso acontece? Olha, porque para além dessa parte cultural, existe todo um sistema baseado nas discriminações sociais, por exemplo, por gênero, por sexo, que alimenta essas práticas de violência baseada no gênero. Então, podemos considerar que é de propósito e essa prática passa de geração por geração, principalmente para a manutenção de toda essa estrutura do machismo, do sexismo, que condiciona a mulher num lugar, menina e mulher num lugar mais subalternizado. Exatamente, Então, um lugar de submissão, não é? Sim. Que temos que levar em conta. Já a tradição é difícil mudar a tradição, mudar a cultura. E quando está atrelado a todos esses mecanismos de discriminação, torna-se ainda mais difícil. São crenças muitas vezes que vêm de vários anos, não é? De muito tempo, de muitas décadas, e desconstruir essa prática é de facto uma missão difícil, mas não impossível, não é, doutor? É através mesmo dos órgãos de comunicação, aqui a Rádio Comunitária de Santa Maria fazer também o seu papel, divulgar, condenar também, a juntar a sua voz. Mas, doutora, no caso de mulheres ou meninas que já tenham sofrido esta prática e já foram mutiladas, quais os cuidados, qual é a atenção que devem ter para protegerem a sua saúde? Acho que primeiramente estar mais atento, como eu disse, a nossa anatomia é responsável não só para a reprodução, mas também para a proteção do nosso corpo, porque nós temos um órgão que também é uma porta de entrada para o nosso corpo. Então, a vigilância individual em saúde é muito importante nesses casos, até porque a mutilação genital, como bem referiste, é realizado num ambiente sem condições mínimas para tal, que pode trazer impactos a curto prazo e a longo prazo também pode e quando eu falo impacto a longo prazo, também falo na questão da autonomia da mulher, da questão da autoconfiança, da questão do autocuidado, que também vai interferir nisso. Então, tudo isso vai diferenciar, né? Uma mulher que foi realizado e essa prática, a mutilação genital, de uma que não foi. Então, a autoestima dela é também impactada. Então, ou seja, gera uma bola de neve em São muitos aspectos, aquilo, não é? Sim. Exatamente. Sim. E em caso de suspeita desta prática, doutora Gisela, o que é que nós podemos fazer em caso de um familiar ou de um membro da comunidade que suspeite que uma menina, uma criança tenha sofrido esta prática? Qual é o mecanismo de apoio recomendado nesta situação? Onde é que se pode recorrer para ter algum apoio, alguma ajuda? Ok. Pronto. Se eu for por um caminho mais radical, pronto, como nós pretendemos tudo mitigar ou eliminar essa prática, é denunciar. É denúncia, não é? Porque é crime.
assim, de denunciar porque é crime. Mas também nós temos que perceber todo o contexto e também arranjar estratégias mais específicas para tentar trabalhar de uma forma mais holística, porque por vezes denunciar somente não pode ter um efeito desejado. Então, é pensar em estratégias de divulgação de informações, de trabalhar a De pessoa prevenção, não é? que teve, participou, ou seja, fazer um trabalho mais em rede, não é? Exatamente. Até porque, doutora, o nosso continente africano é rico em medicina tradicional, em formas tradicionais de cuidar da saúde, e nós sabemos que nem sempre esta prática é negativa. Existem muitas ervas, existem muitos tratamentos tradicionais que hoje em dia até mesmo a medicina convencional está a assumir que este tipo de tratamento também tem o seu valor, e são conhecimentos que são passados de geração em geração. Nós também em Cabo Verde também crescemos com avós, não é, doutora? Temos sempre aquela avó que vem com chás e que diz que a erva tal é boa para isso ou para aquilo. Não é uma prática totalmente negativa, mas nós sabemos que a medicina tradicional deve ter uma abordagem séria e nem sempre é bom, mas também não é totalmente negativo. Como é que nós podemos, doutora, fazer aí um casamento com mais sucesso entre a medicina convencional e a medicina tradicional? Sim, porque também a medicina convencional surge a partir da medicina tradicional. Então, tudo que temos surge a partir dali. Então, é valorizar as práticas tradicionais, mas as práticas que realmente fazem bem, as práticas que não discriminam. Exatamente. Exato. Nós estamos a falar de uma prática que implica uma cirurgia ilegal em condições, sem as condições de higiene que nós temos numa instituição de saúde, não é? Essa prática aí, nós não temos dúvida nenhuma que não é uma prática tradicional que nós devemos, não é? Incentivar. Exatamente. Mas também falando um bocadinho da mulher, da saúde da mulher no geral, doutora, no passado dia 31 de julho celebrou-se o Dia da Mulher Africana, e nós estamos a falar da mutilação genital feminina, mas também da violência baseada no género. Em Cabo Verde é uma questão muito séria, os números da VBG estão preocupantes. Qual é, na sua ótica, a situação atual da saúde da mulher em Cabo Verde? Pronto. Acho que o principal desafio tem a ver com o protagonismo da mulher sobre o seu próprio corpo, né? Poder de decisão, de decidir sobre o seu próprio corpo. E as violências baseadas no gênero, violência institucional, ginecológicas e obstétricas, eles são determinados principalmente por esse não protagonismo da mulher, essa não decisão da mulher poder decidir sobre o seu corpo, para explicar muito bem. Então, há que ter uma ligação, um vínculo maior entre os serviços de saúde e a mulher, as mulheres, porque nós somos diversas. Então, pensar a mulher, principalmente pensar a mulher africana como mulheres diversas, que partem de diferentes bagagens, que têm diferentes bagagens, que partem de diferentes culturas e tradições. Contudo, é uma mulher que
culturalmente